E aí, pessoal, vamos continuar com os princípios no processo do trabalho. Agora nós vamos verificar o princípio do jus postulante da parte, que vai estar no artigo 791 da CLT e também na súmula 425 do TST. Vejam só, é sabido que no direito nós temos 3 capacidades. Então vamos só entender de onde vem esse jus postulante da parte. Nós temos a capacidade de ser parte, que qualquer pessoa tem capacidade de ser parte, até mesmo o nenenzinho, até mesmo o nascituro, desde que representado ou assistido. A segunda capacidade é a capacidade processual, é a capacidade de estar no processo sem que haja a representação ou a assistência. E, por fim, a capacidade postulatória, que é a capacidade de postular algo em juízo ali, postulatória. Quem tem essa capacidade postulatória é o advogado. Essa é a regra, inscrito no quadro da OAB. No entanto, no processo do trabalho, existe o jus postulante da parte, que é a capacidade postulatória extraordinária. Por que extraordinária, professora? Porque a ordinária, a comum, é do advogado. O que quer dizer capacidade postulatória extraordinária? Quer dizer que as partes, tanto empregador como empregado, poderão acompanhar suas reclamações sem a necessidade de um advogado. Claro que nós vamos ver várias situações, várias observações, porque eu vou contar para vocês aqui tanto no jus postulante e vou apenas relembrar lá em partes e procuradores. Então, esse princípio do jus postulante é de extrema importância para você que está prestando concurso para TRT, porque é um princípio que é só nosso. Você vai dizer, mas professora, isso no juizado especial também tem. O juizado especial, gente, é limitado. Você não pode recorrer sem advogado, você não pode ter uma ação com mais de 20 salários mínimos sem advogado, e assim vai. Então, vamos verificar as principais características do jus postulante da parte, que eu falei para vocês que é a capacidade postulatória extraordinária, porque a ordinária é do advogado. O artigo 791 da CLT vai dizer que empregado e empregador poderão acompanhar suas reclamações até o final. Mas vejam, então quer dizer que o jus postulante serve tanto para o autor como para o réu, professora? Isso mesmo, serve tanto para o autor como para o réu. E também, gente, então serve, vamos só anotar aqui, autor e réu. E também nós não temos limite de valor, não existe limite de valor. Espera aí, professora, você está falando que um reclamante pode ajuizar uma ação de 5 milhões de reais sem advogado? É isso mesmo. E o réu pode se defender de 5 milhões de reais sem advogado? É isso mesmo. Não existe limite de valor. Agora, veio posteriormente a súmula 425 do TST e colocou 2 limitações. Limitação de instância e limitação de ação. Limitação de instância e limitação de ação. Vamos entender isso aqui. No processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, nós temos 3 instâncias. A primeira delas, e é muito bom você ficar atento a isso, nós vamos estudar também a organização da Justiça do Trabalho, mas a primeira delas é o juiz do trabalho, que desempenha a sua função na vara do trabalho. A segunda delas é o Tribunal Regional do Trabalho e a terceira e última delas é o Tribunal Superior do Trabalho. Vejam, o TST falou o seguinte: é possível ainda, mesmo depois da Constituição Federal, dizer que o advogado, lá no artigo 133, que o advogado é indispensável para a administração da justiça, é possível ainda ajuizar a ação
sem advogado na Justiça do Trabalho? O TST falou, isso é possível. No entanto, essa parte pode ajuizar a ação aqui na primeira instância, o réu pode contestar sem advogado tranquilamente na primeira instância, as partes podem interpor recurso para o TRT. Peraí, professora, você está dizendo que elas podem interpor recurso sem advogado? Para o TRT, pode. Agora, para o TST, não pode ser sem advogado. Então, ó, hashtag partiu TST, não cabe sem advogado. Por quê, gente? Porque são recursos mais técnicos. Então, por ser uma instância extraordinária, que não tem reexame de fatos e provas, súmula 126 do TST, nesse caso, não cabe o jus postulante da parte. Então, voltando aqui para o quadro, essa parte pode ajuizar a ação na vara do trabalho sem advogado? Pode. Pode interpor recurso para o TRT? Pode. Pode interpor recurso para o TST? Não pode. Ok? Súmula 425 do TST. A segunda limitação que a súmula determinou é uma limitação em razão de ações. Então, vejam só. A súmula vai dizer que 3 ações não podem ser sem advogado, em nenhuma instância. Quais são essas ações? A ação rescisória, que é uma ação típica de tribunais, tá? Lá em competência a gente vai discutir isso, tá, gente? A banca adora saber qual é a ação que começa na vara, qual é a ação que começa em tribunais. Ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Essas 3 ações não podem sequer serem apresentadas na Justiça do Trabalho sem que haja advogado, ok? Além do mais, você tem que pensar também dentro da CLT do artigo 791. Por quê? Lá está dizendo que empregado e empregador. E desde 2004, nós temos a competência para julgar relação de trabalho, mesmo que não seja de emprego. Então, o posicionamento atual é no sentido de que o jus postulante não cabe na relação de trabalho, ou seja, naquela relação que não tem as características do artigo 3º da CLT. Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Ok? Então, nas relações de trabalho, o posicionamento aqui também não cabe. E, por fim, imaginem vocês que haja necessidade de um terceiro embargar uma execução. Será que cabe um embargo de terceiro sem advogado? A resposta é não, porque o terceiro é um terceiro, alheio àquela relação trabalhista. E o jus postulante só serve para empregado e empregador. Ok, pessoal? Então, jus postulante da parte é a capacidade postulatória extraordinária, serve tanto para empregado como para empregador. Existe limite de instância, não pode ir para o TST sem advogado. Existe limite de ação, não pode ajuizar ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança sem advogado. E também não cabe nas relações de trabalho e nos embargos de terceiro. Ok? Então, vamos lá. Continuando os nossos princípios. Quarto princípio, o princípio da oralidade. É sabido que esse princípio também é arraigado em nós, uma vez que temos vários atos processuais que podem ser orais. O primeiro deles é a possibilidade de ajuizar uma ação trabalhista de forma oral, de forma verbal. Quem vai nos dizer isso é o artigo 840 da CLT, combinado com 786 da CLT. O 840 vai dizer que a reclamação pode ser escrita ou verbal.
Se verbal, é verbal até um certo momento. Por quê, gente? Imaginem vocês que o empregado procura a Justiça do Trabalho para ajuizar uma ação em face do seu ex-empregador. Quando ele procura a Justiça do Trabalho, ele vai dizer, olha, seu servidor, eu quero ajuizar uma ação contra meu ex-empregador. Nesse caso, vai ser de forma verbal. Essa reclamação verbal será distribuída para uma das varas. Lembrem-se, a gente vai ver também ainda, a gente virá também lá na frente. Mas só haverá distribuição quando houver mais de uma vara naquela localidade. Então, a reclamação verbal será distribuída para uma das varas e esse reclamante terá 5 dias para comparecer em juízo e reduzir a sua pretensão a termo. O que é reduzir a termo? É colocar materialmente algo verbal. Então, você vai lá e fala verbalmente e a colocação no termo quer dizer reduzir as suas palavras a um papel, a materialidade, ok? Se ele não comparece em 5 dias para reduzir a termo, salvo motivo justificado, plenamente comprovado, ele vai ali ter que esperar 6 meses, essa ação será arquivada e ele terá que esperar 6 meses para ajuizar a próxima ação. Então, a primeira questão aqui sobre a oralidade é a própria propositura da ação trabalhista, reclamação trabalhista de forma verbal. Eu chamo a atenção de vocês que o inquérito para apuração da falta grave, que é uma ação que visa desconstituir o vínculo de alguns estáveis, só pode ser escrito. Quem vai dizer isso é o artigo 853 da CLT. Ok? Então, não pode ser de forma verbal, apenas escrito. Então, vamos continuar com o nosso princípio da oralidade. Leitura da reclamação trabalhista, artigo 847 da CLT. A CLT determina que a reclamação trabalhista pode ser lida, deve ser lida em audiência, a não ser que as partes recusem essa leitura. Não há razão de ser, né, gente? Ler uma reclamação em plena audiência. Na prática, hoje, isso não existe. Mas, para sua prova, isso existe. Só não haverá leitura da reclamação se as partes dispensarem. Outra questão de oralidade, a defesa. A defesa, a contestação, é o principal meio aí apresentado pelo réu para se defender das alegações do autor. Pela CLT, essa defesa deveria ser verbal em audiência em 20 minutos. Na prática, no costume, nós apresentamos de forma escrita, também em audiência. Mas se cair na sua prova que a defesa é apresentada em audiência de forma verbal em 20 minutos, está correta a questão, ok? Se cair 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, está incorreta. A lei vai determinar que são 20 minutos para o réu aduzir a sua defesa, se frustrado o acordo, ok? Mais ainda questões da oralidade. Primeira e segunda tentativa de acordo no rito ordinário, também de forma oral, assim como aquela questão que eu falei para vocês do artigo 852-E no rito sumaríssimo. O juiz esclarecerá as partes sobre o benefício de um acordo. Interrogatório das partes, artigo 848, também é de forma verbal. Há uma redução a termo na audiência, a parte vai falando e o assistente do juiz vai reduzindo a termo, mas o interrogatório é de forma verbal. Do mesmo jeito da oitiva das testemunhas, né? As testemunhas são ouvidas de forma verbal. Razões finais. As razões finais pela CLT são orais, são em audiência, em 10 minutos. Gente, inevitavelmente vocês vão ter que aprender esse tempo, esses números, porque a prova cobra. E não é brincadeira, eu não estou brincando com você. A prova cobra mesmo, de verdade, ok?
A doutrina subdivide esse princípio da oralidade em 3. O primeiro deles é a identidade física do juiz, concentração dos atos processuais e recorribilidade da decisão interlocutória. Vamos lá. O princípio da identidade física do juiz vai nos dizer que aquele juiz que colhe as provas julgará a lide. Julga a lide, ok? Então, esse é o princípio da identidade física do juiz. Aquele juiz que colhe as provas é o mesmo juiz que julgará a lide. Vejam só. A súmula 136 do TST, que foi cancelada, tá? Ela dizia que não se aplica ao processo do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Não se aplica ao processo do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Por que o TST tinha esse posicionamento antes do cancelamento da súmula? Vamos para o quadro. É sabido, gente, que lá até 1999, a primeira instância trabalhista se chamava Junta de Conciliação e Julgamento. Junta de Conciliação e Julgamento. Essa junta, ela era composta por um juiz togado, que passou no concurso público, e 2 juízes classistas ou vogais, que eram escolhidos para representar o empregador, a categoria classe do empregador e a categoria do empregado. Por isso que eles se chamavam juízes classistas, porque eles representavam as classes, as respectivas classes. Essas pessoas, gente, elas eram pessoas que não precisavam ter feito um concurso público para serem magistrados, que não precisavam ter feito nem a faculdade de Direito. Eles eram escolhidos entre aqueles representantes de sindicato. Aí você pode se perguntar, mas professora, ele não fez nem a faculdade de Direito, ele nem passou no concurso público, como é que ele era um juiz? Porque ele sabia o direito na prática, na vida. Vejam vocês já foram num presídio? Na minha época de faculdade, gente, eu era louca por penal. Louca por penal. Minha professora me levava para o presídio. Olha, uma coisa de louco. E aí, o que acontece? Quando você chega num presídio, é uma analogia meio chula, tá? Mas só para você verificar isso. Quando você chega num presídio, o que é que o preso vai dizer? Eu pratiquei estelionato? Não. Ele vai dizer, eu pratiquei um 171. O que é um 171? É o artigo que está lá no CP dizendo que é estelionato. Eu pratiquei 121 combinado com não sei o que, não é assim? Né? Eu esqueci de dizer para vocês, mas eu desisti da minha carreira penalista lá na época da faculdade. A minha professora me levava para o presídio, eu queria tirar todo mundo do presídio porque eu achava que aquilo era um absurdo, eu acreditava nas pessoas, eu achava que elas não tinham cometido absolutamente nada, mas eu fui me frustrando. Quando eu ia pegar a ficha corrida lá, eram milhares de crimes. E a pessoa dizia, não, eu sou inocente, eu não fiz nada, né? Larguei a carreira no 4º período de Direito. Então, o que acontece? Esses presos, eles sabem o direito penal na prática, porque eles praticam aquilo ali. É a mesma coisa do juiz classista ou vogal. Eles sabiam o direito do trabalho na prática, na vivência. Eles vinham de sindicato. Gente, tem sindicalista que sabe muito mais direito do trabalho do que operadores de direito, porque eles vivem aquilo ali. O que aconteceu com essa estrutura organizacional da Justiça do Trabalho? Só para vocês entenderem. Em 99, com a emenda constitucional 24, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho que memorizar até as datas do negócio? Tem, gente.
Tem. Caiu uma vez, eu vou trazer até para vocês aqui. Caiu uma vez na FCC, num TRT, bem assim. Estava lá falando uma questão, né? E perguntava, a Constituição prevê que o TRT deve ter, a Constituição de 88 prevê que a justiça itinerante deve fazer parte do TRT. A FCC considerou errada. Sabe por quê? Porque não foi a Constituição de 88, foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Ok? Para você ver o nível que está a banca. Então, em 99, com a Emenda Constitucional 24, foi extinta essa organização de primeiro grau da Justiça do Trabalho. Então, foi extinto. Acabou que a emenda disse assim, olha, agora só resta o juiz togado. Uma das características da magistratura, como nós sabemos, é a vitaliciedade. O que aconteceu com esses juízes classistas? Foram aposentados como juízes classistas. Mas o que eu quero dizer isso? O que isso tem a ver com o princípio da identidade física do juiz? Absolutamente tudo. Por quê? O TST entendia pela súmula 136 que esse princípio da identidade física do juiz não era aplicável no processo do trabalho. Por que não era? Porque o mesmo juiz que colhia as provas tinha que sentenciar. E nessa época da junta de conciliação e julgamento, era muito difícil juntar os 3 juízes que colheram as provas para julgar os 3 mesmos juízes. Era questão de logística mesmo. Então, a doutrina pensou o seguinte em 99, quando veio a emenda. Ora, se a emenda excluiu essa organização inicial da Justiça do Trabalho, a primeira instância, é sinal que agora é aplicável ao processo do trabalho o princípio da identidade física do juiz. A doutrina era pacífica desde 99. O TST somente cancelou a súmula 136, que dizia que não era aplicável o princípio, em 2012, ok? Só em 2012 que o TST cancelou a súmula 136, que dizia não é aplicável no processo do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Vejam só, não se aplica às varas do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Foi cancelada em setembro de 2012, ok? Então, se a súmula que dizia que não era aplicável ao processo do trabalho o princípio da identidade física do juiz, quer dizer agora que esse princípio é aplicável ao processo do trabalho. Então, o princípio da identidade física do juiz hoje é aplicável. Ok? O segundo princípio que subdivide o princípio da oralidade é o princípio da concentração dos atos processuais em audiência. Então, vou colocar aqui para vocês o artigo 849 da CLT, que vai falar sobre o princípio da concentração. Veja, concentração dos atos processuais. Esse artigo determina que a audiência de julgamento será contínua. Todavia, se não for possível concluí-la no mesmo dia, caberá ao juiz designar nova data para o seu prosseguimento. Gente, esse princípio quer dizer que há uma concentração dos atos processuais em audiência. Se você vai numa audiência trabalhista, basicamente, quase todos os atos processuais ocorrem em audiência. Tem lá a proposta de acordo, a defesa do reclamado, a ouvida das partes, ouvida de testemunha, ouvida de perito, sentença. Então, é uma concentração de atos processuais numa audiência, ok? Para terminar essa subdivisão, irrecorribilidade imediata, bota aqui imediata no meio, das decisões interlocutórias. Vejam só, os atos do juiz estão no artigo 162 do CPC. Atos do juiz dividido em sentença,
que é o ato pelo qual desencadeia ou uma das possibilidades do 269, com mérito, ou 267, sem mérito. Decisão interlocutória, que é aquela que resolve um incidente processual, e despacho, que não tem natureza decisória, apenas serve ali para a tramitação do processo. Essa decisão interlocutória, lá no processo civil, vocês entendem que ela é recorrível de imediato. Então, você vai lá, teve uma decisão interlocutória, você vai interpor um agravo de instrumento, um agravo retido lá no processo civil, não é verdade? No processo do trabalho, o artigo 893 da CLT vai entender que nós não temos recorribilidade da decisão interlocutória. É aquela que resolve um incidente processual. Então, vejam, imaginem vocês que numa reclamação trabalhista há o pedido de antecipação de tutela. O juiz deferiu a antecipação de tutela antes da sentença. Se ele deferiu a antecipação de tutela antes da sentença, isso quer dizer que é uma decisão interlocutória. Cabe recurso de imediato? Não cabe recurso de imediato. Porque as nossas decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis de imediato. Mas vejam, a súmula 214 do TST vai nos dizer que algumas decisões interlocutórias são passíveis de recurso. Então, súmula 214 do TST. Algumas decisões interlocutórias são passíveis de recurso de imediato. Então, lembrem-se, decisão interlocutória é irrecorrível de imediato, ponto. Mas a súmula 214 coloca exceções à regra da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. A primeira exceção está lá no item A da súmula 214. Vai dizer que quando o Tribunal Regional do Trabalho contraria a súmula ou a orientação jurisprudencial do TST em uma decisão interlocutória. Então, se o Tribunal Regional do Trabalho afronta uma súmula ou uma OJ do TST, cabe recurso de imediato dessa decisão interlocutória, ok? A letra B vai falar, quando a decisão for suscetível de impugnação de recurso para o mesmo tribunal. Para o mesmo tribunal. Nos tribunais, gente, as decisões monocráticas, elas são recorríveis para a turma ou para o colegiado. Então, quando, por exemplo, um relator, ele defere uma antecipação de tutela, por exemplo, essa decisão ela é passível de recurso de imediato. Por quê? É o agravo regimental que vai levar a decisão desse relator, monocraticamente, para o colegiado. Nesse caso, quando a decisão for compatível, for possível de interposição de recurso para o mesmo tribunal, ela será possível de interposição de recurso de imediato, ok? E por fim, a mais cobrada de todas é a letra C, que vai falar sobre a exceção de incompetência em razão do lugar. Essa letra da súmula vai dizer que, vejam só, o artigo 651 da CLT vai nos dizer que a competência para o julgamento da ação, em questão de territorialidade, é o local da prestação de serviço. Ainda que o empregado tenha sido contratado em outro lugar, ainda que o empregado tenha sido contratado no estrangeiro. É do local da prestação de serviço.
Se esse empregado ajuiza no local diferente da prestação de serviço, claro que existem exceções que a gente vai estudar ainda, lá em competência. Mas se ele ajuiza uma ação em local diferente da prestação de serviço, cabe à parte ré apresentar uma exceção de incompetência em razão do lugar, sob pena, se ela não apresentar, de prorrogação da competência. Então, vejam só, imagine que eu tenha sido contratada lá em Brasília para trabalhar em Maceió. Então, eu fui contratada em Brasília para trabalhar em Maceió. Eu trabalhei aonde? Em Maceió. Qual seria a competência para julgamento? Maceió. Mas eu voltei para Brasília e falei, eu vou ajuizar a minha reclamação trabalhista aqui mesmo em Brasília. Vou nada ter que viajar lá para Maceió, ver aquelas praias feias, para não dizer o contrário, na verdade? Praias lindas, maravilhosas. Eu sou de Maceió, mas moro em Brasília, gente, há 10 anos, tá? Mas sou alagoana com muito orgulho. Então, eu ajuizei a ação em Brasília. Lembrem-se, eu trabalhei em Maceió. Quando eu ajuizei a minha ação em Brasília, o réu apresentou uma exceção de incompetência em razão do lugar. E o juiz falou, como é que é, Kelly? Você trabalhou em Brasília, em Maceió, o que você está fazendo ajuizando essa ação em Brasília? O juiz não pode falar isso de ofício, ele foi provocado pelo réu. A decisão do juiz, então, é para mandar a minha ação para Maceió. Percebam, Brasília pertence à 10ª região de TRT e Maceió pertence à 19ª região de TRT. Como o juiz, a decisão do juiz de Brasília é no sentido de enviar essa ação para Maceió, vai acontecer que eu posso interpor um recurso de imediato, porque ele está enviando a minha ação para uma vara que pertence a TRT distinto. Então, quando for TRT distinto, caberá recurso de imediato. Quando a decisão do juiz é para enviar minha ação para um TRT, para uma vara que pertence outro TRT, caberá recurso de imediato, ok? Mas imaginem vocês uma outra situação. Imagine que você está em Minas Gerais, um empregado trabalhou em Juiz de Fora e ajuizou a ação em Belo Horizonte. Tá? Então, o empregado trabalhou em Juiz de Fora e ajuizou a ação em Belo Horizonte. Tá certo isso? Não. Não tá certo. Ele deveria ajuizar onde? Em Juiz de Fora, que foi o local da prestação de serviço. Mas ele ajuizou em Belo Horizonte. O réu apresentou uma exceção de competência em razão do lugar. E o juiz falou, realmente, esse empregado trabalhou em Juiz de Fora. Eu vou mandar essa ação para uma das varas de Juiz de Fora. Essa ação, essa decisão, é uma decisão interlocutória. Cabe recurso de imediato? Resposta, não cabe. Por que, professora, que nesse segundo caso não cabe e no primeiro caso cabia? Porque, gente, tanto Belo Horizonte como Juiz de Fora pertencem a um mesmo TRT, que é o TRT da 3ª região. Então, nós temos que pensar, na hora da prova, que se for vara de TRTs distintos, diferentes, caberá recurso de imediato. Cabe recurso de imediato. Se for varas que pertencem a TRT igual, ao mesmo TRT, não caberá recurso de imediato. Não cabe recurso de imediato. A súmula 214, item C, vai nos dizer que o começo da súmula é: na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, salvo nas hipóteses de, aí vem a letra C, que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula ao juiz excepcionado,
consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Então, se acolheu a exceção de competência em razão do lugar e enviou para uma das varas que pertence a outro TRT, não cabe, cabe recurso de imediato, porque é TRT distinto. Se o juiz acolhe a exceção e manda para uma vara que pertença ao mesmo TRT, não cabe recurso de imediato. Ok, pessoal? Até a próxima aula.